Amém? Eu estava pensando uma palavra para hoje e Deus colocou no meu coração para falar da vida de um homem, que a história dele é muito conhecida nas Escrituras. E eu pensei num título para essa mensagem, e o título é Sansão, o que tem a nos ensinar. Sansão é uma história muito conhecida, né? Por causa de ser um homem conhecido pela sua força física, também pela sua falta de prudência também, mas é um homem que a sua vida ele tem algumas lições para nos ensinar. Bom, Sansão ele viveu há mais de 4.000 anos atrás. A época que Sansão viveu era a época conhecida como a época dos juízes, que foi um período, esse período da época dos juízes, marcado por descentralização política, ou seja, naquela época, os juízes eles viveram logo depois que a geração de Josué havia falecido. Todos a geração de Josué, eles haviam deixado, né, de existir, haviam falecido, e começou uma época ali em Israel que não tinha rei, não tinha um governante. Então, uma frase muito comum no livro de Juízes é que cada um fazia o que era certo aos seus olhos, ou seja, como não tinha um rei, não tinha nada disso, cada um fazia o que bem achava. Então, se o cara achava que deveria fazer tal coisa politicamente, ele fazia, tal coisa na religião ele fazia, não tinha uma organização política. E uma outra frase, também muito comum na época dos juízes, e que nos revela que um outro aspecto da história do livro de Juízes, o período de Juízes, é a apostasia. É muito comum aparecer no livro dos Juízes a expressão, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é recorrente. Quase todas as passagens do livro de Juízes vai ter essa expressão. E os israelitas faziam o que era errado aos olhos do Senhor. Se apostataram dos caminhos de Deus. Foi uma época em que os israelitas eles foram influenciados pelos povos vizinhos e adoraram seus deuses. Então, os seus deuses dos povos vizinhos ali, Baal, Astarote, os israelitas deixavam de adorar Deus para adorar esses deuses. E foi um desses povos que é importante nós entendermos aqui, que acabaram influenciando e até mesmo oprimindo o povo de Israel. E aí entra a história de Sansão, foi o povo filisteu. Os filisteus, nós podemos dizer que, historicamente, desde aquela época, a questão, por exemplo, de Gaza tinha problema com Israel, porque os filisteus ficavam justamente onde a faixa de Gaza hoje. Era um povo que, ali onde hoje é a faixa de Gaza, organizaram 5 cidades, que era Gat, Ascalon, e outras cidades ali que os filisteus eles dominaram ali. E também era um povo muito forte militarmente, eles dominavam a arte do ferro, da metalurgia, e com isso eles oprimiram e até mesmo influenciaram o povo de Israel. E Deus, para libertar o povo, ele levantava juízes. Os juízes eram pessoas que tinham a responsabilidade de julgar as questões do povo e também de liderar o povo militarmente contra algum povo inimigo que havia oprimido o povo de Israel. E um desses juízes que Deus levantou foi Sansão, e é a história de Sansão que nós vamos meditar nessa noite, amém? A primeira lição que eu trago aqui é que Deus está com quem sofre. Juízes 13:2. O texto diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Aqui, antes de falar de Sansão, a mãe de Sansão tem algo a nos ensinar. A mãe de Sansão é uma mulher praticamente anônima, nós não sabemos o nome dessa mulher. O texto não diz, o texto diz apenas o nome do marido, Manoá, que era da tribo de Dan. Era uma tribo que vivia peregrinando ali na terra de Israel. E essa mulher, nós podemos deduzir que ela era uma mulher que sofria. Por quê? Porque o texto diz que ela era o quê? Estéril. Naquela época, quando uma mulher era estéril, ela era considerada amaldiçoada. Então, se uma mulher não tivesse filhos,
essa mulher era considerada amaldiçoada por Deus e, portanto, a sociedade desprezava essas mulheres. É o caso, nós temos exemplos na Bíblia, né? Ana, também ela era desprezada, a outra esposa ali do marido de Ana, Eucana, Penina desprezava Ana. Nós temos outros casos ali na Bíblia de mulheres que não podiam ter filhos e eram desprezadas por causa disso. E essa mulher, a mãe de Sansão, ela era vista como amaldiçoada, ela era uma mulher desprezada pela sociedade. Mas só que essa mulher, desprezada pela sociedade, ela foi objeto da graça de Deus. E o próprio Deus, ele apareceu a ela através de uma teofania. O que é uma teofania? No Antigo Testamento, nós temos alguns relatos, a Bíblia é repleta de passagens que mostram os anjos interagindo com os seres humanos. Porém, nem sempre que os anjos ali interagiam com os seres humanos, o texto dá a entender que era simplesmente um anjo. Tem passagens que indicam que é anjo, por exemplo, o anjo que matou ali mais de 100 mil soldados inimigos de Israel, o anjo Gabriel que apareceu já para Daniel, Miguel, o arcanjo apareceu ali, Daniel viu na visão. Tem essas passagens, mas tem passagens como, por exemplo, a passagem ali em Gênesis 18, quando Abraão ele saiu da tenda e viu 3 homens e começou a conversar com um desses homens. Depois o texto ele fala que são anjos ali, mas um desses homens o texto identifica como sendo o próprio Deus, porque vai trocar de anjo, o texto vai citar Senhor, ou seja, o próprio Deus estava ali falando com Abraão. Tem outra passagem também, ali na sarça ardente, quando Deus falou com Moisés, que o texto diz que claramente é o próprio Deus. Tem o texto também, ali com Gideão, quando o anjo do Senhor aparece, o texto deixa claro ali que não é simplesmente um anjo. Por quê? Porque o anjo, eles não podem receber adoração. Nós não podemos adorar um anjo, nós não podemos orar para um anjo. Mas o texto, nessas passagens que eu estou falando para vocês, o anjo ali, ele recebe adoração, ele aceita a adoração, isso indicando que ali era o próprio Deus que estava ali. Alguns estudiosos vão falar que ali era uma manifestação de Cristo pré-encarnado.